A Casa da Moeda atua há mais de 300 anos oferecendo produtos e desenvolvendo soluções altamente estratégicas para a sociedade brasileira. Uma indústria de Estado que possui o maior complexo industrial gráfico e metalúrgico de segurança da América Latina e um dos maiores do mundo. Localizada no Rio de Janeiro, a empresa dispõe de instalações modernas e rígidos padrões de segurança para atender demandas inovadoras e projetos complexos nos segmentos de meio circulante e pagamento, identificação, rastreabilidade, autenticidade e controle fiscal e postal. Com profissionais altamente qualificados e treinados, equipamentos de última geração e infraestrutura diferenciada, a CMB produz cédulas, moedas, passaportes e desde 1973 tem auxiliado o governo no combate à evasão fiscal através da produção de selos fiscais federais. Sempre alinhada aos avanços tecnológicos, a CMB adota níveis de segurança de alto padrão em suas dependências, com câmeras digitais de altíssima resolução com amplitude de 360 graus e monitoramento integral do processo produtivo. O controle de acesso possui barreiras físicas automatizadas, como catracas e portas motorizadas controladas por sistema inteligente. Além disso, possui espaço aéreo restrito, cedido pela aeronáutica, com sistema de detecção e alarme de intrusão periférica, com câmeras térmicas atuando nos modos diurno e noturno. Empenhada na modernidade e garantindo a autossuficiência em suas produções, a CMB possui 3 unidades fabris. O Departamento de Cédulas, responsável pela impressão das cédulas do meio circulante nacional e internacional. O Departamento de Moedas e Medalhas, que atua na cunhagem de moedas de circulação e também de moedas e medalhas comemorativas, além da confecção de comendas e condecorações. O Departamento de Produtos Gráficos e Cartões, responsável pela impressão dos produtos gráficos da empresa, como selos postais e fiscais, certificados, cartões, entre outros. O departamento também é responsável pela produção dos passaportes brasileiros, atendendo a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores. Além dessas unidades fabris, a CMB conta com a área de confecção de matrizes e projetos artísticos, tanto para a área de metalurgia, como para a parte gráfica com o design dos selos fiscais, dos passaportes e das cédulas, desenvolvendo soluções modernas e inovadoras que garantem proteção, controle e rastreabilidade segura. Para aprimorar seus recursos autossustentáveis, contribuindo para a redução de custos e preservação do meio ambiente, a CMB vem investindo em iniciativas. A empresa possui uma usina solar fotovoltaica, com capacidade de fornecer energia para diversas instalações do Parque Fabril. Além disso, a empresa possui um sistema de reuso de água que contribui para o consumo consciente do recurso. A Casa da Moeda é sinônimo de modernização e inovação. Único e inovador, o projeto Transforma, idealizado pela Casa da Moeda, é uma solução brasileira de economia circular capaz de transformar papéis de descarte ou cédulas que já saíram de circulação em móveis. Uma solução pioneira para a problemática de descartes de meio circulante no mundo. Detentora de certificações ISO e NBR, a CMB é reconhecida pelo seu potencial competitivo e comprometimento com a qualidade, meio ambiente e segurança. Casa da Moeda, imprimindo e cunhando confiança, protegendo o Brasil. Moedas do Brasil, a história do nosso dinheiro desde 1500. Desde 1558, quando a moeda portuguesa passou a circular aqui no Brasil, já tivemos 9 moedas, algumas delas bem duradouras, como os réis, outras muito efêmeras, como o Cruzado Novo. Vamos conhecer todas as moedas brasileiras? Réis, século XVI até 1942. Moedas do Brasil réis. A nota de 500 réis com o rosto do imperador Dom Pedro II foi usada entre 1874 e 1899. O nome réis vem de real, moeda usada por Portugal no início da colonização. Oficialmente, a moeda portuguesa passou a circular no Brasil em 1568. A primeira vez em que se utilizou réis num documento foi em 1575, apesar da moeda só ter sido oficializada em 1645. A partir daí, a moeda brasileira passou a se chamar réis.
Uma data importante nesse período foi a criação da Casa da Moeda do Brasil, em 1694. Até então, todo o dinheiro que circulou em terras brasileiras vinha de fora. Com a primeira Casa da Moeda, que ficava em Salvador, a moeda em circulação no Brasil passou a ser cunhada aqui mesmo. O nome réis vem de real, moeda usada por Portugal no início da colonização. Oficialmente, a moeda portuguesa passou a circular no Brasil em 1568. A primeira vez em que se utilizou réis num documento foi em 1575, apesar da moeda só ter sido oficializada em 1645. A partir daí, a moeda brasileira passou a se chamar réis. Uma data importante nesse período foi a criação da Casa da Moeda do Brasil, em 1694. Até então, todo o dinheiro que circulou em terras brasileiras vinha de fora. Com a primeira Casa da Moeda, que ficava em Salvador, a moeda em circulação no Brasil passou a ser cunhada aqui mesmo. Havia as moedas de prata de 20 a 640 réis, chamadas de patacas, e as de ouro, bem mais valiosas. As moedas dessa série foram as que circularam por mais tempo em toda a história do Brasil, 139 anos. A mais valiosa era a de 4.000 réis. 4.000 réis moedas do Brasil. A moeda de 4.000 réis feita de ouro era a mais valiosa da primeira série produzida no Brasil. Entre 1724 e 1727, no auge do chamado ciclo do ouro, circularam moedas de ouro chamadas de dobrões. Uma das moedas de ouro mais pesadas do mundo foi feita nessa época. Estamos falando do dobrão de 20.000 réis, que pesava 53,78 gramas. A título de comparação, uma moeda atual de R$1 pesa 7 gramas. Só em 1810, após a criação do Banco do Brasil, são emitidos os primeiros bilhetes bancários, precursores do papel moeda. Em vez de sair por aí carregando ouro, bem melhor e mais seguro andar com uma nota no bolso, não é mesmo? Com a República em 1899, o sistema monetário continuou o mesmo. O padrão da época eram os 1.000 réis, que eram múltiplos da antiga moeda. Um conto de réis, por exemplo, equivalia a 1 milhão de réis daqueles usados nos tempos do Império. Com a intenção de controlar a inflação, a moeda oficial brasileira mudou em 1942, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Foi a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. Só para se ter uma ideia, um cruzeiro, CR cifrão 1, equivalia a 1.000 réis, RS 1 cifrão 000. Com a criação do cruzeiro foram introduzidos os centavos, tornando mais fácil a vida de compradores e vendedores. Desde 1922 que não se faziam mais moedas de ouro no Brasil, devido ao alto custo do metal. As moedas de cruzeiro eram feitas de bronze e alumínio. 3. Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. Cruzeiro Novo. Pouco mais de 2 décadas depois, já na ditadura militar, o Brasil trocou de moeda novamente. O Cruzeiro Novo entrou em vigor em fevereiro de 1967, durante o governo do Marechal Castelo Branco. Outra vez, a troca da moeda foi motivada para controle da inflação. Um dado curioso sobre esse período da nossa história monetária é que não chegaram a ser produzidas cédulas de Cruzeiro Novo. O que se fez foi carimbar as cédulas de Cruzeiro que já eram usadas. Essa moeda teve caráter transitório e só durou enquanto as novas cédulas de Cruzeiro não ficavam prontas. Houve corte de 3 zeros. 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzado novo. 4. Cruzeiro, de 1970 a 1986. Feita a transição, a nossa moeda voltou a se chamar Cruzeiro em 1970, durante o governo Médici. O valor do Cruzeiro era exatamente o mesmo do Cruzeiro Novo. As primeiras cédulas emitidas foram de 1, 5, 10, 50 e 100. Anos mais tarde, à medida que a moeda foi perdendo valor, notas maiores começaram a ser emitidas. Até o fim do período de vigência do Cruzeiro, foram emitidas notas de 10.000, 50.000 e até 100.000. Um dado curioso é que foi feito um concurso para escolher o design das novas cédulas de Cruzeiro. O vencedor foi o designer Aloísio Magalhães, que inovou ao criar cédulas de tamanhos diferentes. Quanto maior o valor, maior o tamanho da nota. 5. Cruzado, de 1986 a 1989. Cruzado Moedas do Brasil. Anverso da nota de CZ cifrão 100, o Catetinho ex, o Congresso Centro, e o Palácio da Alvorada diretor. Durante os primeiros meses de vigência da nova moeda,
as notas do antigo cruzeiro foram carimbadas. Devido à inflação que vinha desde 1980, foram cortados 3 zeros da moeda. As novas cédulas seguiram o mesmo modelo das anteriores. A nota de 100 mil cruzeiros, por exemplo, tornou-se a nota de 1.000 cruzados. Foram mantidos a imagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek e os 3 prédios públicos de Brasília no anverso, incluindo o Palácio da Alvorada. 6. Cruzado Novo, de 1989 a 1990. Cruzado Moedas do Brasil. A nota de 10 mil cruzados, que homenageia o sanitarista Carlos Chagas, foi carimbada em 1989. Os anos 80 ficaram marcados economicamente como um período de enorme inflação. E isso pode ser visto nessa instabilidade monetária. Apenas 3 anos após a criação do cruzado, novamente houve a necessidade de se criar um novo padrão monetário. Novamente foram cortados 3 zeros, ou seja, a unidade do cruzado novo equivalia a 1.000 cruzados. Mais uma vez, a troca foi rápida, e foi preciso lançar mãos dos velhos carimbos para marcar as velhas notas com os novos valores. Após algum tempo foram emitidas novas cédulas e moedas. Cruzado Novo Moedas do Brasil. Nota de NCZ cifrão 500 homenageia o naturalista e agrônomo Augusto Ruski. 7. Cruzeiro, de 1990 a 1993. Cruzeiro Moedas do Brasil. Pela terceira vez na história, o padrão monetário brasileiro voltou a se chamar cruzeiro. Quando a moeda passou a valer, em março de 1990, já sob o governo Collor, um cruzeiro equivalia a um cruzado novo. No início, enquanto o novo dinheiro não ficava pronto, cédulas de cruzados novos foram adaptadas para a nova designação com o uso de carimbos. Mas nessa época havia a hiperinflação que atormentava a vida dos brasileiros. A cada dia, o dinheiro valia menos. Em pouco tempo, moedinhas de um cruzeiro tornaram-se objetos sem valor. E foi preciso emitir notas cada vez maiores, 1.000, 5.000, 10.000. A nota mais alta emitida nessa época foi a de 500 mil cruzeiros, CR cifrão 500 mil. Aliás, essa foi a nota de maior valor já emitida em toda a história do Brasil. 1º de julho de 1994, a nova moeda passava a ser o real. Desta vez, não houve aproveitamento das cédulas antigas através do uso de carimbos. O dinheiro antigo saiu de circulação para dar lugar ao novo. A unidade do real equivalia a CR cifrão 2.750,00. A hiperinflação, que se arrastava desde os anos 80, era um verdadeiro martírio para o povo brasileiro. O Plano Real, articulado pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, veio dar um ponto final nisso, trazendo estabilidade à moeda.